galera, massa, tudo certinho? Vamos à nossa videoaula semanal. A videoaula dessa semana é sobre escalas, ok? Convido a você a dar uma olhadinha na aula de coordenada geográfica, a videoaula de projeções, né, a videoaula de orientação, localização aí, que é a parte de cartografia para você detonar aí no vestibular. E também a nossa aula de fuso horário, né? Segue essa lógica, vai assistindo as aulas. Esse é o pacote aí de cartografia que você pode cercar e detonar aí no vestibular, ok? E também na sua prova aí do ensino médio. Bom, escalas. As escalas, né, é um elemento fundamental na cartografia. Ela faz a relação entre o mundo real e o mundo representado no mapa, ok? Essa é a relação. Lembra que o mapa tem que ter um título, tem que ter uma orientação, tem que ter uma legenda e tem que ter uma escala. Ela está lá no cantinho do mapa representada. Quando você olha aquela escala, você consegue fazer uma conta, consegue fazer a relação para saber qual é o tamanho real, ou então entender quantas vezes, né, claro, aquela imagem real ela foi reduzida, o mundo real para o mapa, beleza? A escala pode ser de duas formas. Ela pode ser uma escala gráfica ou ela pode ser uma escala numérica. A escala gráfica, ela aparece ali no cantinho do mapa como uma reguinha, né? Então aparece lá primeiro o zero, depois o número, né? Em cada um dos centímetros aparecendo o número. Qual é a relação dela? O que ela está querendo mostrar? Confere aí, ó. Então, 0, 50, 100 quilômetros. Então ela está querendo mostrar que a cada 1 centímetro no mapa igual a 50 quilômetros nesse caso da escala. Então ela é muito fácil para você entender a distância. Você pega lá um mapão lá, né, aquele guia 4 rodas que teu pai tem lá, você vai pegar lá, vai olhar, vai ver lá a distância entre duas cidades, você pega lá a reguinha, bota, vê quantos centímetros deu, vamos supor que deu 5 centímetros entre a cidade que você está e a cidade que você quer descobrir, viu a escala, apareceu 0, 20, 40, então cada centímetro 20. Então, 5 vezes 20, 100 quilômetros é a distância em linha reta entre essas duas cidades. É muito tranquilo. Você pode transformar essa escala gráfica em numérica, eu já vou falar para vocês, que é o nosso segundo tipo de escala, que é o que mais aparece aí, tanto no Enem como nos vestibulares, é a escala numérica. Para poder calcular e entender a escala numérica, primeiro eu vou passar para você uma fórmula, né? Seria lá uma fórmula básica para calcular a escala, que é escala igual a distância no mapa, que é representada pelo Dzinho, e a distância real. Então, E igual a Dzinho sobre Dzão. Essa é a fórmula básica, você vai apenas substituir e, claro, conseguir fazer a sua conta tranquilamente, tá? Vamos agora explicar aqui para você, então, o que é essa escala numérica. A escala numérica ela é representada através de frações. Sempre vai ter o número 1, 2 pontos, ou barra, sobre um outro número. Então, 1 por 1000, 1 por 10 mil, 1 por 10 milhões. Essa é a escala numérica. Tá, Marcelo, o que ela está querendo me falar? Ela está querendo falar esse 1 na frente, né? Esse 1 aí em cima na fração, ele está querendo falar que é 1 centímetro no mapa. Então, e o denominador está querendo mostrar a realidade. Então, a cada 1 centímetro do mapa, 1000 centímetros da realidade. A cada 1 centímetro no mapa, 10.000 centímetros da realidade. E assim por diante. A gente tem que entender o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena. Tá? Então, quanto menor for o meu denominador, maior será a escala. Porque menor foi a divisão. Então, uma escala 1 por 1000 é maior do que uma escala 1 por 10 milhões. Beleza? Uma escala 1 por 1000, uma escala 1 por 100, né? 1 por 10 mil, todas essas escalas eu consigo botar nela uma menor área representada. Porém eu consigo botar mais detalhes. Então quando eu quero representar uma escala, né, uma região aí do seu bairro, né, quero mostrar ali o seu bairro, eu tenho que escolher uma escala grande. Então seria uma escala 1 por 100. Eu consigo representar ali a sua quadra. Então eu reduzi aquilo 100 vezes. Cada 1 centímetro no mapa, 100 centímetros da realidade. Mas se eu quero mostrar um mapa do Brasil, onde eu tenho que botar bastante informação, então eu consigo botar uma maior área, então a minha escala tem que ser menor. Então uma escala 1 por 1 milhão. Então eu tenho lá uma escala que conseguiu representar uma grande área, porém eu não tenho muitos detalhes. Então deu para entender? Quanto menor for o denominador, maior é a escala e mais detalhes eu tenho. Quanto menor ele for,
menos detalhes eu tenho, mas uma maior área representada. Essa é uma teoria que está presente, né? Eu vou fazer no final aí dessa videoaula uma bateria de uns 3 exercícios. Eu vou botar um desses exercícios que já caiu no Enem, né? Já caiu em alguns vestibulares, que é ridiculamente fácil. E o aluno às vezes não sabe, meu Deus, o que eles estão querendo perguntar. Nós vamos chegar lá e já vamos resolver, ok? Beleza? Então vamos revisar. Escala, né? Então tem lá escala igual Dzinho sobre Dzão. Tranquilaço para poder responder isso, tá? Eu vou explicar sempre das duas formas. Uma forma mais certinha, teórica, e depois vou ensinar um macetão para você, que é o macetão do Marcelo, para você ir detonar no vestibular e fazer a conta com mais facilidade, né? Penso aí às vezes para facilitar para o aluno e ele conseguir detonar aí no vestibular com tranquilidade, ok? Tem até uma paródia irada que nós já vamos ver, né, dentre alguns minutinhos aí, quando chegar o momento certo, tá? Então vamos continuar lá. Para fazer escala, tem que aprender a fazer a conversão. Então vamos jogar aí a tabela para você de conversões aí para você entender, transformar centímetro em quilômetro, metro em quilômetros e assim por diante, né? Então nós temos a tabelinha, como você está vendo aí. Então nós temos lá, primeiro lá, né, no lado direito, lá milímetros, né, depois centímetros, depois decímetros, depois metros. Né? Passa para o outro lado, né? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então agora você vai colocar, você aprendeu isso em matemática básica, nessa tabelinha e faz as conversões. O que você vai mais usar em geografia é converter quilômetros em centímetros. Por que, Marcelo? Porque a distância real entre as cidades geralmente é dada em quilômetros e a escala no mapa, a escala numérica, ela vai sempre estar em centímetros. Então vai ter que fazer essa conversão para um lado e para o outro. Eu falo para você uma dica já que sempre envolve 5 casas. Pode fazer o teste aí, botamos aí ó, 5 quilômetros, vou preenchendo as casas, vai acabar lá em 500 mil centímetros. Coloco 5 zeros e tenho o resultado. Então boto lá 5, boto 1, 2, 3, 4, 5, deu 5 quilômetros igual a, eu tiro 5 casas. Fica muito fácil, muito tranquilo para poder resolver. Só mais um macetão, quilômetro em metros, 3 casas. Se eu quero quilômetro em metros, eu vou lá e boto 3 casas, 3 zeros, né, se for. E se eu quero tirar, eu tiro esses zeros. Se não tiver zero, Marcelo, por exemplo, eu tenho lá 500, não, 500 tem, né? Eu tenho 50 metros, então eu quero transformar em quilômetros. Eu tirei uma, né? Boto para frente, 0, e consigo chegar daí no resultado. Então, quando não tem a casa suficiente, eu jogo o número para cá e vou conseguir responder a questão. Tranquilo? Vamos à prática agora e vamos explicar para vocês, tá? Então, primeiro eu vou explicar aqui, pegar os exercícios e vou explicar, fazer escala através dos exercícios. Então segue aí o problema para você entender. Então é uma questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma questão aí presente. Segue comigo aí, ó. Uma cidade está localizada a 5 centímetros da outra. Medindo sobre o mapa de uma escala de 1 por 200 mil. Desprezando as distorções normais de uma projeção, marque a opção que indica a distância real no terreno entre as cidades. Então o que eu devo fazer primeiro? Segue a fórmula. Escala igual Dzinho sobre Dzão. Então qual é a escala, Marcelo? Está ali no problema. 1 sobre 200 mil. Você coloca 1 sobre 200 mil. Não só o 200 mil, porque o 200 mil não é escala, é 1 sobre alguma coisa. Beleza. 1 sobre 200 mil. Qual é o Dzinho, Marcelo? Qual é a distância no mapa das cidades? 5 centímetros. Então vou lá, coloco no lugar do Dzinho, o 5. E o Dzão? O Dzão eu quero descobrir. Então o que eu faço? Boto Dzão. Agora a regra de 3, multiplica cruzado, né? Então eu tenho lá Dzão vezes 1, Dzão. 5 vezes 200 mil vai dar lá 1 milhão. Beleza, a escala é 1 milhão? Não, querido. Não esqueça que a escala tem que estar sendo representada, né, em centímetros. Mas a distância real, ela tem que estar sendo representada em quilômetros das cidades. Né? Então o que eu faço? Eu vou tirar 5 zeros. Tirei 1, 2, 3, 4, 5, resposta 10 quilômetros. Marcelo, não tem um jeito mais fácil de eu resolver isso? Tem. Aí vem um macetão para você. Como é que eu faço? Eu pego lá a escala e transformo ela direto numa escala gráfica. Ou seja, eu tiro ela em centímetros e coloco ela em quilômetros. Como é que eu faço isso? Muito bem, camarada. Eu tiro 5 casas. Pego lá os 200 mil, tiro 1, 2, 3,
4, 5 e sobrou, no caso, o número 2. Então, 2 vezes 5, 10, 10 quilômetros. Marcela responde para mim cantando. Aí veio o nosso funk. É rapidinho, ó. Eu fiz um funk maneiro, onde temos 3 partes do funk para você. A primeira parte para você calcular a distância real. É o que eu fiz agora. Então vamos lá. Vamos aprender a escala calcular, de numérica em gráfica transformar, tirando 5 casas, isso ocorre bem, multiplicando com o d, distância tem. Tira 5 casas, multiplica pela distância e você tem lá a distância real. Distância no mapa, vezes a escala, distância real. Tranquilo? Beleza. Marcelo, mas eu quero fazer uma questão onde eu tenha que descobrir qual é a escala. Seria um outro momento. Vamos lá. Olha a segunda questão aí. A distância entre a cidade A e B no mapa é de 7 centímetros. A distância real, 350 quilômetros. Qual é a escala que foi utilizada, mais indicada para esse mapa? Então você faz a fórmula novamente. Escala igual Dzinho sobre o Dzão. Vai lá. Qual é a escala? 1e. Você tem que botar 1e porque você não tem o número da escala. Qual é o Dzinho? 7. Qual é o Dzão? 350. Novamente, regra básica de 3, multiplica cruzado. 7 vezes o e, 7e. 350 vezes 1, 350. O 7e ali, galera, ele está o quê? Multiplicando. Então você tem que jogar para o outro lado dividindo. Então, 350 dividido por 7 igual a 50. Marcelo, esse é o resultado? Não, querido. Porque a escala tem que estar em centímetros. Você coloca o quê? Muito bem, 5 casas. Então 50 vai colocando 5 casas e vai dar o número 5 milhões. Qual é a escala? 1 por 5 milhões. Galera, e o macete? Tu tá esperando é um macetão? Como é que eu faço agora? Segunda parte da música. Mas se a escala você quer saber, pegue o Dzão e divida pelo DE. Coloque 5 casas e a escala conseguiu. Menor o número, definição surgiu. É isso aí, velho. Eu vou pegar lá, porque sempre nessa minha fórmula eu vou acabar dividindo a minha distância real pela distância no mapa. Dividir deu algum número. Esse número que deu, você vai colocar 5 zeros, ou 5 casas, no caso, não precisa ser zeros, porque o número pode, no caso, deu alguma coisa com vírgula, e você não vai colocar zeros depois, tirar a vírgula. Então você coloca ali 5 casas e você tem ali a sua escala. Aí eu botei na música, menor o número, definição surgiu. Aquela teoria que eu falei no começo da aula para você. Eu falei, quanto menor o denominador, mais definição eu vou ter. E vamos ao nosso terceiro exemplo, galera. Agora eu quero saber, na verdade, a distância no mapa. Então botei aqui um exemplo. A distância entre a cidade natal de um jogador de futebol chamado Tonho e a cidade aonde ele foi jogar. No mapa, eu quero saber qual é a distância entre essas duas cidades. Tá? Então vamos lá, novamente ver o problema. A distância de cidade entre o jogador Tonho, sua cidade natal, e a cidade onde ele foi jogar, é de 24 quilômetros. A escala é 1 por 1 milhão. Qual é a distância no mapa que representa entre a cidade que ele mora e a cidade que ele foi jogar? Como é que eu faço? Segue a fórmula. Escala igual Dzinho sobre o Dzão. Qual é a escala? 1 por 1 milhão. Qual é o Dzinho? O que eu quero descobrir. Qual é o Dzão? 24. Multiplica cruzado. Então deu 1 milhão de D igual a 24. Passo o 1 milhão para o outro lado dividindo. Para poder fazer essa conta, eu vou ter que fazer a conversão. Então eu vou tirar 5 casas da minha escala. Que vai ficar o que no caso? 10. Não é isso? Eu fico lá, tirei 1, 2, 3, 4, 5, deu 10. Então eu pego 24 dividido por 10, 2,4. Resposta, a distância no mapa é 2,4 centímetros. Marcelo, a hora do macetão. Galera, tranquilidade. Então como é que eu faço agora? Mas se o D você tem que descobrir. Pegue a escala e 5 casas reduzir. Divida o Dzão pelo número reduzido e o resultado do seu D está garantido. Então eu pego lá a minha escala de cara, já vou converter ela de centímetros em quilômetros. Fiz a conversão. Ficou quilômetro com quilômetro. Então no caso ali 24 dividido por 10 deu 2,4.
ficou muito mais fácil para você entender, tranquilo? Agora vamos fazer algumas questões importantes do vestibular para resolver e ver se você entendeu. O segredo é praticar muito exercício. Você quer ser no nosso plano, nós temos aí uma bateria de exercício, alguns exercícios resolvidos para você ter acesso e tirar suas dúvidas. Lembrando, você também, dos nossos planos aí do site, você pode chegar e mandar qualquer dúvida que você tenha, que eu responderei. E claro, além do e-mail, através do WhatsApp, eu posso aí responder para você, ok? Vamos aí agora à resolução do exercício. Vamos aí à nossa primeira questão, galera. Vamos lá. De acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre o ponto A e B é de 6 centímetros. A escala é 1 por 12 milhões, como você está conferindo aí na imagem. Qual é a distância real entre as escalas? Segue uma célula aí na paródia aí. Mas a escala, né? Você quer saber a distância real. Ó, vamos aprender a escala calcular de numérica em gráfica transformar, tira 5 casas, né, e multiplica. Então tem lá 12 milhões, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, ficou 120. 120 vezes 6, resposta 720. Então a resposta dessa questão é a letra C. 6 vezes 120 vai dar 720. Resposta, letra C. Vamos a mais uma questão aí, ok? Questão número 2, para saber aí, no caso, a escala, tá? Então tem lá, a distância real entre São Francisco e Nova York é de 4.200 km. A distância sobre a carta é de 105 milímetros. Com base nesses dados, indique a escala deste mapa. Marcelo, tá ali em milímetro e você me ensinou em centímetro. Galera, eu tenho R$1.000, correto? Se eu tenho 100, eu tiro quantas casas? Eu tiro uma casa. Então, se eu tenho 105 milímetros e quero transformar em centímetros, eu tiro uma casa. Então, fica o quê? 10,5 centímetros. É a mesma coisa do que 105 milímetros. Muito fácil isso. Então, você faz lá. Mas se a escala você quer saber, pegue o Dzão e divida pelo D. Pega lá o 4.200 e vai dividir por 10,5. Ok? Então você tem lá a resposta, você tem lá o 400. Marcelo, é 400? Não, queridos, tem que colocar o quê? 5 zeros, porque a escala tem que estar em centímetros. Colocando 5 zeros, vai dar lá 40 milhões. Então, qual é a resposta? Resposta, letra D. Tranquilaço, não é muito fácil escala, galera. Eu sei que é fácil, você está detonando, ok? Então vamos lá a informação. Ó, questão aí bem fácil, é aquela que eu falei para você. Para obterem um mapa, informação mais detalhada, né? Se eu quero detalhar qual das escalas aqui abaixo eu devo utilizar. 1 por 100, 1 por 1.000, 1 por 10.000, 1 por 100.000 e 1 por 1 milhão. Galera, lembra que eu falei para vocês, se eu quero detalhe, tem que ser maior a escala. E a maior escala eu consigo com o menor denominador. Então, a resposta aqui, ridiculamente fácil, 1 por 100.000. Então, se cair num problema lá, falando, eu quero para representar a quadra do seu bairro, qual é a escala aqui que eu devo utilizar? Você vai pegar a que tem um denominador menor para responder. Se falar, eu quero uma escala aí, é uma questão, falando que eu quero uma maior área, eu quero botar lá um mapa mundi. Então você tem que pegar uma escala com um maior denominador. E daí você consegue botar uma maior área, beleza? E vamos responder aí a nossa outra questão, para você detonar aí no vestibular. Uma questão aí bem bacana, uma questão massa, uma questão aí já um pouquinho mais aprofundada. Sobre o mapa de escala 1 por 500.000, tenciona-se demarcar uma reserva florestal em forma quadrada, apresentando de um lado 7 centímetros. Né? A área reservada, né, da reserva do terreno vai ser qual? Então tu faz o que, galera? Marcelo, se eu pegar lá a minha escala, dividir lá, ó, pegar lá a minha escala que é de 1 por 500.000, tirei 5 zero, deu 5, vezes 35, vezes 7, perdão, deu 35, esse é o resultado? Não, porque você descobriu apenas um do lado. Se você quer saber a área quadrada, tem que multiplicar lado pelo lado. Então você faz o que então, Marcelo? Lá, ó, 1 por 500.000, tira 5 zeros, ficou 5, 5 vezes 7, 35, esse é o lado, 35. Qual é o outro lado? Se é quadrado, também é 35. Então, 35 vezes 35, você vai fazer a conta e vai dar o resultado de 1.225. Então, resposta, letra B, 1.225 km². Ok? E aí, galera, espero que tenha entendido a escala. Eu tenho também uma outra videoaula aqui aí com alguns exemplos. Você pode assistir as duas videoaulas, fazer uma comparação qual você acha melhor, uma vai complementar a outra e você vai detonar no vestibular.
O segredo é fazer muito exercício, né? Você aí tem essa paródia, você que é aluno de fora aí, né? No Marcelo, e temos alunos de Manaus ensinando plano, alunos aí de Minas Gerais, alunos aí até lá do Ceará, do interior do Ceará, aí uma galera aí bacana aí que tem procurado a gente aí, que admira o nosso trabalho, fico bem feliz. Você aí que tem assinado o nosso site, assinado nosso plano, lembra aí que você tem desconto aí, né? Uma promoção super especial, que se você comprar aí os CDs de paródia, né? Os 2 CDs de paródias, aí o Memogel, que é um resumo super bacana, muito fácil para estudar, bem resumido, o que mais cai no vestibular. Você aí, claro, vai chegar e vai detonar lá no vestibular. Você ganha um ano, velho, de acesso grátis, com direito a todo simulado, com direito a exercício, tira dúvida, as videoaulas gravadas em estúdio aí, né, com uma câmera super profissional, com conteúdo mais aprofundado, com uma apostila. Então, o meu objetivo, claro, que é ajudar você a detonar aí nas provas no vestibular. Um beijão para você e até a nossa próxima videoaula.